Tio Roberto, você tem um tio Roberto no seu grupo de família? Aquela conversa distorcida, aquela conversa inadequada para ser tratada num momento nada pertinente. Você não é o tio Roberto, não? Talvez você esteja sentado aqui, aquela pessoa que está falando, mas que também muitas vezes não é ouvido. E talvez tenhamos aqui a tia Roberta, que também não é escutada, não é percebida, é tratada com negligência e existe uma relação até de exclusão e até de desprezo com a sua presença no seu grupo familiar. Embora a gente se divirta com alguns movimentos como esse, e a gente até brinque de vez em quando, a grande verdade é que nenhuma exclusão é inofensiva. O tio Roberto foi removido do grupo. Ele foi excluído de participar daquele grupo. Mas nenhuma exclusão, nenhuma rejeição, ela é inofensiva. Basta você parar para lembrar. A última vez que você sentiu-se rejeitado. A última vez que você sentiu o desprezo. Volte a essa situação. Volte a esse momento. Qual é a sensação? Dor, não é verdade? Dói. Porque a rejeição, de fato, dói na nossa vida e dói no nosso coração. Dói muito mais do que palavras. Dói muito mais do que ofensas. Dói muito mais, às vezes, do que algum transtorno físico, inclusive. Às vezes, em alguma briga, alguma contenda que você entrou e você foi tentar ignorar a pessoa para não aumentar o nível de entusiasmo da discussão, a pessoa olhou para você e disse assim: bata na minha cara, mas não me ignore, não me despreze. Porque, de fato, existe uma dor muito mais lancinante, muito mais cruel no nosso coração e na nossa vida, que é a dor da rejeição. E ela não é comparada aos outros sentimentos, como, por exemplo, desilusão, desgosto, tristeza. Não é uma dor como estas ou aquelas. Sabe por quê? Porque a dor da rejeição, segundo os neurocientistas, é a única que é comparada pelo nosso sistema psíquico como uma dor física. Ou seja, ser rejeitado e ser excluída traz ao seu cérebro uma reação como se algo tivesse doído e trazido um desconforto fisicamente. Alguns pesquisadores americanos fizeram alguns testes e perceberam que algumas pessoas que viveram situações de exclusão e depois foram expostas a algum sofrimento físico, acenderam, iluminaram a mesma área cerebral responsável por comunicar ao nosso organismo que estamos em sofrimento físico. Ou seja, a dor da rejeição é uma dor física, por isso que dói tanto. E se é uma dor física, naturalmente nós temos dois movimentos em relação a ela. A primeira é que toda dor física pede uma reação imediata. Você coloca a mão no fogão quente e imediatamente você retira, porque a dor te coloca em ação. Ninguém fica passível, ninguém fica pacífico diante de uma dor, não é verdade? Basta chegar a dor e você simplesmente já se expõe a uma reação. Ou você explode para fora, ou você explode para dentro. Aquela madrugada que você saiu tateando para procurar o caminho do banheiro. E você não sabe por que você tem aquele dedinho mindinho no pé. E você não sabe por que a cama tem que ter pé. E por que os dois pés têm que concorrer entre si. E aquela colisão frontal, assustadora, dolorosa, na madrugada fria, chega ao seu organismo trazendo e irradiando dor a todo o seu sistema. Ou você explode para fora, acordando todo mundo em casa dizendo "Ah!" Ou você implode para dentro, daquele jeito mais cômico possível. Mas explodimos, porque toda dor pede uma reação imediata. O nosso organismo é protegido por isso. E o nosso psiquismo também. Agiu, doeu, reação. Uma resposta imediata. Mas o segundo movimento que o nosso psiquismo faz também, em relação à dor, é que nós sentimos mais ou menos dor, dependendo da região afetada, ou dependendo da intensidade do toque. Ou da intensidade do contato. Então existem partes do nosso corpo que, mesmo não tendo uma grande intensidade, doem mais, são mais frágeis, são mais vulneráveis. E existem partes do nosso corpo que, dependendo da pressão feita, ou do toque realizado, ou até mesmo da colisão acontecida, vão doer, mesmo que sejam protegidas por uma caixa torácica ou algo assim parecido. Então depende muito da região e da intensidade. E aí
vem uma pergunta que não quer calar. Por que então o nosso sistema psíquico diz que a rejeição dói? E dói muito, e dói demais. Essa pergunta eu queria colocar na tela para você, porque eu tenho feito essa questão, esse questionamento ao meu coração. Por que quando nós somos ignorados, excluídos, rejeitados, dói tanto? E por que reagimos de uma maneira tão intensa a isso? Por que somos tão passionais em relação à dor da rejeição? Por que machuca? Por que fere? Por que nos deixa tão desconfortáveis? E a resposta que eu encontro para isso, que eu gostaria de compartilhar com você aqui essa noite, é que isso está muito relacionado ao lugar onde a rejeição toca. Lembra que eu disse para você que dependendo do lugar, da região, é mais sensível? E qual é a região mais sensível que nós sentimos claramente que a rejeição nos afeta? É o seu chefe truculento, que trata você com grosseria? Você se sente rejeitado ali? Dói na alma? Talvez nem tanto. É aquele amigo que você tem, aquela pessoa que você tem uma certa convivência, que não chamou você para a última festa dos amigos? Talvez doa, mas nem tanto. Mas tem um lugar na nossa vida que quando chega dói. E dói demais. É quando a rejeição está dentro do sistema familiar. Quando ela vem de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão. Quando nossa construção familiar, quando nosso sistema familiar entra em colapso, apresentando a crueldade da rejeição, isso dói. Dói mais do que qualquer outro lugar. E eu pergunto para você, por que isso? Simplesmente por um fato muito interessante. Deixa eu colocar aqui. Simplesmente por um fato muito interessante. Muito. Porque a família é o lugar de proteção. A família é o lugar de pertencimento. É o lugar mais sensível onde nos sentimos acolhidos, protegidos, abençoados. E nós sabemos e temos uma intuição no nosso coração que na família tem paz. Que na família tem acolhimento, tem aconchego, tem pertencimento. E quando nós estamos nisso e protegidos por isso, nós sentimos realmente que estamos definitivamente guardados, protegidos. Por isso que dói tanto. Porque nós imitamos o sistema da Trindade. Você lembra que a família foi criada como modelo da Trindade. Deus inventa a família a partir do modelo eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunhão eterna, que é chamado pelos teólogos reformadores de pericorese. O que é a pericorese? Peri significa ao redor, de perímetro. Corese de coreós, que é de coreografia, dança ao redor. No eterno círculo onde a Trindade se reveza numa dança harmônica, onde há diferenciação e unidade o tempo todo, não há dentro e não há fora, não há maior e não há menor, não há interno, não há externo, não tem privilégios, todos são um só. E Deus pega esse modelo e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Ele cria o homem, cria a mulher, diz, multipliquem-se e sejam fecundos e sejam abençoados. E Deus cria o sistema familiar e diz, é um lugar de pertencimento, de acolhimento, é um lugar de conforto. E aí vem a rejeição e quebra esse padrão. Isso já aconteceu na primeira família da Bíblia. Caim matou Abel logo após o pecado. Porque o pecado vem exatamente isso, para trazer a divisão e para trazer a rejeição, onde Deus criou para um espaço de pleno acolhimento e pertencimento. Por isso que dói tanto a rejeição do seu pai, e da sua mãe, e do seu filho, e da sua irmã e do seu irmão. Porque esse sistema deveria ser harmônico e protegido, mas infelizmente, e muitas vezes, não é. E quando estamos diante dessa situação, é óbvio que reagimos. Diante dessa dor, desse sofrimento, é óbvio que nós temos algumas iniciativas. E o que nós fazemos? Começamos a proteger a nós mesmos quando sofremos a dor da rejeição. E para não ficarmos vulneráveis e expostos, nós criamos um sistema muito inteligente de autodefesa. Nós começamos a embalar, começamos a empacotar toda a nossa dor da rejeição com um pacote de raiva, de rancor, de ressentimento, para proteger, para que não se irradie isso na nossa vida. E para proteger o nosso coração, sem nos darmos conta, começamos a irradiar dor para os outros. Com o mesmo ferro que fomos feridos, começamos a ferir os demais.
Da mesma forma como fomos rejeitados e machucados, começamos a deixar vazar, extrapolar, transbordar da nossa vida sintomas que na verdade são comportamentos das nossas dores de alma mais profunda, porque fomos um dia rejeitados, ignorados ou fomos deprimidos. Onde começou isso? Não foi com o seu vínculo social, não foi na sua roda de amigos, não foi quando o seu namorado terminou com você, não foi quando o seu marido simplesmente disse para você que você não era bonita o suficiente. Isso começou na sua casa, começou na sua história familiar, o primeiro lugar de relação de total entrega e vulnerabilidade, onde você não teve e não obteve as respostas que o seu coração precisava de acolhimento, pertencimento e integração. Sim, é a família a grande responsável pelas dores que estão se perpetrando na nossa sociedade. E eu posso dizer isso com certa consciência e com certa autoridade, porque eu estou lá na ponta, queridos. Eu estou nos gabinetes pastorais aconselhando. E o que eu tenho lá não é um jovem rebelde. O que eu tenho lá é uma criança rejeitada. O que eu tenho lá não é uma mulher que está deprimida. O que eu tenho lá é uma esposa rejeitada. O que eu tenho naquele lugar não é um marido workaholic, um trabalhador compulsivo. O que eu tenho lá é um homem tentando mostrar seu próprio valor para os seus filhos, porque um dia foi rejeitado pelo seu valor aos seus pais. Lá na ponta, a dor continua irradiando, porque não adianta cobri-la com um sistema de raiva, de vingança, de ódio, de ressentimento. Ela continua sangrando, ela continua hemorrágica. Enquanto não tomarmos consciência disso, começamos a extrapolar, e essa dor que se perpetua na nossa existência com as pessoas que mais amamos, e isso acaba transbordando para a nossa sociedade. Uma sociedade cada vez mais violenta, cruel, impassível, ignorante, porque está tentando proteger a sua própria rejeição, sua própria dor. E se você ainda não está convencido disso, para que seja muito mais do que apenas uma conversa de psiquismo ou de neurociência, eu quero mostrar para você que a Bíblia já antecipava esse movimento, dizendo que grande parte das nossas dores começam e têm um estigma de iniciação dentro da própria família. Provérbios capítulo número 30, versículo de número 11, eu quero ler com você. E eu queria que você não esquecesse esse texto, porque realmente trata-se de um texto poderosíssimo. Diz assim: existem os que amaldiçoam o próprio pai e não abençoam a própria mãe. Os que são puros aos próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, e pessoas cujos dentes são espadas, cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Consegue perceber? A estrutura de Provérbios também é feita em quiasmo, ou seja, ela é construída poeticamente para rimar termos. Enquanto a nossa poética em português rima o final da palavra, batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração, a estrutura poética hebraica, ela rima termos. Então ele começa a fazer uma estrutura total, baseando na família, a maldição, a não bendição, e começa e devolve isso no final numa estrutura completa de que isso é ferida que se propaga através de gente que machuca e fere, e devora e destrói. Sim, ao que nós percebemos aqui, começa na família. Tem aqueles que estão profundamente desiludidos com a sua estrutura familiar. Não bendizem a sua mãe e amaldiçoam seu pai. O resultado disso, eles vão tentar compensar, proteger a sua ferida. Existem dois modelos que nós fazemos com muita facilidade. O primeiro é a hipocrisia religiosa. Ficamos puros aos nossos próprios olhos. Entramos de cabeça numa religião para tentar proteger a dor da nossa alma. A segunda é o orgulho e a vaidade. Levantamos os olhos e temos um olhar orgulhoso e soberbo para proteger a nossa fraqueza interior. E o resultado de tudo isso, obviamente, com o mesmo ferro que foi ferido, começamos a ferir. Então os nossos dentes começam a ficar afiados para devorar os necessitados e os fragilizados, porque um dia também o fomos. E os nossos queixos começam a ficar como mandíbulas preparadas como facas para trucidar e aniquilar os nossos oponentes. Sim, a base disso, o início disso, está no nosso sistema familiar. Por isso, que um grupo de família que tem esse desmantelamento do cuidado, da proteção, do acolhimento e do pertencimento,
obviamente, vai desenvolver seres humanos que têm cada vez mais capacidade de ferir e de machucar. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Eu perguntei para você, qual foi a última vez que você foi ferido? E que você foi rejeitado? E você sentiu essa dor? Eu queria extrapolar um pouquinho a nossa conversa. Qual foi a última vez que você feriu alguém? Qual foi a última vez que as suas atitudes transbordaram ao ponto de não ser sua resposta sábia, coerente, cristã, mas foi uma reação emocional, transbordando sobre a vida das pessoas ódio, raiva, vingança, julgamento, prepotência, tentando se defender a todo custo de uma dor que está dentro da sua alma e do seu coração? Sim, nós temos aqui essa noite, todos nós, vítimas da rejeição e vitimadores. Somos os culpados, mas também somos aqueles que são vítimas. Todos nós experimentamos em algum grau da nossa vida. Agora a questão é como nós respondemos a isso, porque a nossa resposta pode ser destruidora. A rejeição pode nos levar a um ambiente de morte, pode nos levar a um ambiente catastrófico, e isso se mostra no decorrer de vários personagens bíblicos. E você vai olhar comigo agora para um personagem específico. Não vou falar de Caim. Você sabe que o Caim foi rejeitado e por isso matou Abel. E você sabe que este é o caminho. Rejeição gera ferimento, ferimento gera outros processos e isso irradia ao ponto de causarmos morte em outras pessoas também. Mas eu quero mostrar para você a história de Jefté. E gostaria de perguntar, quantas pessoas aqui conhecem a história de Jefté? Levante a mão para eu saber. Pouquíssimas, né? Ele não é um personagem muito popular na Bíblia, não. Pouquíssimo conhecido e pouquíssimo falado, mas que tem uma história de rejeição e de consequências profundas em sua vida, que pode trazer grandes lições ao nosso coração. Então convido você, dessa perspectiva da dor da rejeição, do desmantelamento da proteção familiar, a gente olhar a história desse homem. Mas eu quero começar, para fins didáticos, de trás para frente. Eu vou ler o resultado e a consequência da rejeição desse homem, e depois nós vamos ver os comportamentos e os sintomas dele. Quer ver? Em Juízes capítulo 11, versículo de número 30, nós temos essa história trágica, uma aberração na vida de Jefté. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Sim, vou passar a faca em seu pescoço e oferecer como uma legítima oferenda ao Senhor. É óbvio que Deus não queria isso. É óbvio que na Bíblia em nenhum momento Deus pediu rituais antropofágicos. Inclusive em Jeremias capítulo 19, Deus odeia aquelas que os praticantes de Moloque, o Deus moabita, faziam oferendas dos seus próprios filhos. Deus abomina essa prática. Mas o Jefté tem razões para pensar assim. Porque é um homem profundamente rejeitado. Um homem profundamente desprezado, cujas ações são inapropriadas e são irresponsáveis e são inconsequentes, não porque é um homem mau, mas porque foi um homem com uma trajetória terrível. Jefté se propõe a trazer morte para sua casa, porque ele viveu em ambientes de morte dentro da sua própria família. Jefté diz: quando eu voltar para a minha família, eu vou sacrificar alguém que aparecer para me saudar, porque eu quero ganhar essa guerra de tanta forma que eu não estou nem aí com a minha casa. Não importa, eu posso matar alguém da minha família, eu posso atrair a morte para a minha casa, desde que eu saia vitorioso na minha batalha. Terrível, não é verdade? Que atitude bestial. Mas eu queria dizer uma coisa contigo essa noite, e queria dizer isso com profundo respeito com você que veio aqui, e que você que assiste. Você, eu, nós não somos melhores que Jefté. Não somos melhores que Jefté. Porque ele sacrificou a sua família, atraiu a morte para o seu lar, porque queria responder a um senso de valor próprio que ele não tinha recebido da sua casa, e chamou a morte para a sua casa. Quantos de nós temos sacrificado a nossa família no altar do holocausto impensado, inconsequente? Quantos de nós, para provar o nosso valor pessoal, que somos úteis e capazes, temos trabalhado freneticamente e sacrificando filhos e famílias no altar do Deus Moloque?
Quantos de nós temos feito votos para a nossa própria vida, relacionando com o sistema social, com o círculo de amizades, que nos faz muito bem, porque nós queremos reprimir e queremos proteger o nosso senso de inadequação e de sermos inapropriados. Então, não queremos estar em casa, não queremos ficar com a família, adoramos a conversa com os amigos, adoramos ficar fora de casa, e ali acabamos sacrificando a nossa família no altar, num holocausto indevido e inoportuno. Quantas aqui, mulheres, debaixo de um sistema tirânico de padrão de beleza, estão sacrificando a sua própria família, tentando se manter por horas a fio numa academia de ginástica, não para buscar saúde, mas para tentar se mostrar percebida no mundo, cujo coração pede: alguém me note, porque na sua infância, na sua trajetória ou na sua vida, tem que lidar com a dor da rejeição. Então ela faz mais uma cirurgia, mais uma plástica, mais um procedimento e para diante do espelho e não se acha bonita o suficiente. É óbvio, porque nunca foi no seu coração. E está sacrificando a sua família nessa busca frenética por ser bonita. Quantas pessoas estão sacrificando as suas próprias famílias no altar do sucesso para mostrar seu valor próprio? Eles não querem um carro bom, um carro seguro. Eles querem status, porque no Brasil o carro é sinônimo de status. Quanto melhor o seu carro, mais bem sucedido você é. Que mentira latino-americana, né? A pessoa não quer mudar de morar no condomínio porque ela quer mais conforto e mais segurança. Ela quer morar no condomínio porque isso lhe dá contornos de poder e de status. E sacrificando a sua família, ela faz esses movimentos. Quantos de nós podemos nos envergonhar hoje que estamos atraindo ambiente de morte, as nossas relações conjugais, as nossas relações familiares, os nossos filhos estão escapando dos nossos dedos, o nosso casamento está na berlinda, está em frangalhos, e estamos nos orgulhando de manter status, de manter beleza, de manter posição, de manter amigos, mas a nossa vida está numa profunda dor emocional. Não somos melhores que Jefté, porque muitos de nós temos irradiado essa dor para dentro da nossa casa e estamos com comportamentos sintomáticos de gente que não tratou isso no seu coração e com o mesmo ferro que foi ferido, continua ferindo os seus, principalmente os que mais ama, ou que pelo menos deveria amar. Essa é a história trágica de um homem que colocou a sua família no caminho da morte. Sim, no final da história, Jefté vai sacrificar a sua própria filha, uma virgem jovem, que não tinha ainda nem se casado e nem tinha família, que veio ao encontro do pai depois da guerra, e ele sacrificou, trouxe a morte para o seu lar, porque para ele era mais valioso a sua vitória do que simplesmente entender que ele tinha que reproduzir na sua vida e na sua família o acolhimento que ele não teve, o pertencimento que nunca lhe foi dado e nem oportunizado. Mas como eu digo para vocês, somos vítimas e vitimadores. Você está vendo o vitimador. Você está com raiva do Jefté, mas calme, porque tem uma explicação. Há um contexto e um cenário por detrás disso. E eu quero mostrar para você, e passo a explicar a partir de agora, a história de Jefté. Porque nenhuma tragédia é um fim em si mesmo. Ela tem uma história, ela tem um processo, ela tem um porquê que vem acompanhado com a sua própria trajetória de vida. Dá uma olhada como é que começa a história desse troglodita, dessa aberração, desse patife desse Jefté, que leva a sua casa à morte. Começa assim, Juízes capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança não da nossa família, porque você é filho de outra mulher, você é filho da outra. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Deixa eu mostrar um pouquinho do currículo desse pobre homem, que agora leva a sua família ao caos. Como é que começa a história familiar de Jefté? Ele é um excluído. Ele é um rejeitado. Mas ele é um rejeitado gileadita. A palavra gileadita aqui tem um significado muito importante. Em Jeremias nós vamos encontrar a palavra bálsamo de Gileade. Era, na verdade, uma resina tirada de um arbusto na cidade ou na região de Gileade. Gileade é uma região, não é uma cidade. É uma região
E essa resina aplicada sobre ferimentos tinha poder de cura. Era analgésica. Então, o Jefté, cujo pai é Gileade, cujo jovem mora na cidade de Gileade, a terra da cura, é um completo ferido. Não adianta você morar na terra da cura se o seu coração ainda continua sangrando. Há um contrassenso aqui, há uma contradição. Na terra da cura, nós temos um homem completamente ferido. Mas não adianta fazer movimento. Não adianta mudar de cidade. Não adianta mudar de condomínio. Não adianta mudar de profissão. Não adianta mudar de casamento. Não adianta mudar de gênero. Não adianta fazer mudança na sua vida se o seu coração não é curado. Se o seu coração não é tratado, se você ainda está enfermo, hemorrágico dentro da alma, hemorrágico dentro das suas entranhas, isso vai transbordar, isso vai aparecer em qualquer lugar que você esteja. Pode estar na terra da cura, mas ainda anda como um enfermo. Gente que está na igreja, no espaço de culto, gente que passou pelas águas do batismo, mas que ainda anda abaixado para suas próprias enfermidades emocionais. Gente que ainda está prostrado para o seu próprio passado longínquo. Gente que não consegue reagir, se portar diferente, que tem as suas programações automáticas, que responde ao mundo com as suas próprias dores. Gente que ainda não permitiu ser transformado pelo Evangelho, mora no lugar da cura, mas ainda vive como um enfermo. Basta olhar sua vida, basta olhar sua família, basta olhar o cenário que você construiu ao seu redor. E diga para mim, se você é um habitante de Gileade com o coração enfermo. Diga para mim, não, para mim não, desculpe. Diga para você mesmo, porque eu não sou seu algoz. Meu papel não é ser o seu juiz, e nem te acusar essa noite. Meu papel é trazer a palavra como luz ao nosso coração, para que nós possamos responder de uma maneira sensata e espiritual. Se não somos estes, que habitando na terra da cura, somos profundamente enfermos. A cura está para você aqui, meu irmão. Para de viver em ressentimento. A cura está para você aqui, minha querida irmã. Pare de viver chafurdando na lama da rejeição. Pare de viver enfermo no espaço onde Deus só tem cura para o seu coração. Mas o Jefté não consegue ver isso. É enfermo na terra da cura. Mas além de ser gileadita, ele era um guerreiro valente. Porque a gente tem que compensar a nossa dor. A gente tem que mostrar a que viemos. Uma vez que fomos rejeitados, uma vez que disseram a nós, você nunca será nada, é a nossa chance de pegar alguma coisa que fazemos bem e transformarmos aquilo em nosso calcanhar de Aquiles. E queridos irmãos, com todo respeito, é muito fácil ver os calcanhares de Aquiles fragilizados de pessoas que pegam a única coisa na sua vida que elas acham que vale a pena e transformam isso em seu próprio ídolo. O Jefté é o guerreiro valente. Ele é o guerreiro valente porque ele tem que ser. Caso contrário, ninguém vai percebê-lo. Ele é um nada. Ele é um ninguém. Ele é um imperceptível social. Ele é invisível aos olhos de todo mundo. Mas quando ele pega a sua espada, quando ele mostra a sua estrutura muscular, quando ele mostra a sua valentia em combate, ele é alguém. Então Jefté não é nada na sua casa, mas no mundo lá fora, parabéns Jefté, você é demais. E só esconde uma casca, uma capa social, para tentar ser alguém, para tentar ser visto, para tentar ser notado. E o tempo todo nós estamos com isso, com as nossas armaduras, com as nossas proteções, escondendo as nossas vulnerabilidades, tentando ser super-heróis ou super-heroínas, tentando fazer o mundo carregando sobre as nossas costas, dizendo, eu sou bom o suficiente, percebam como eu faço. E na verdade é só uma máscara de orgulho. Na verdade é só uma capa de arrogância, sim, porque a arrogância traveste, protege a nossa fragilidade. Quanto mais arrogante uma pessoa é, mais frágil ela provavelmente fica. Ou é por dentro. Porque a força externa nada mais é do que o medo de mostrar sua fraqueza interna. E Jefté é um guerreiro valente. Por fora. Lembra do Naamã, o guerreiro valente que vai até o Eliseu? Quando ele vai mergulhar no rio, ele tem que tirar a sua capa e a sua armadura. Ele era valente de guerra, assim como Jefté. Mas por baixo da sua armadura ele era leproso. Nós criamos esse cenário.
diante de uma rejeição, de uma angústia, de um sofrimento, nós fazemos a contraversão disso e começamos então a expor o nosso coração a uma valentia desmedida, a uma arrogância, a uma soberba, a uma proteção individual, que nada mais é do que um guerreiro valente, frágil por dentro. Quantas vezes nós passamos por isso, irmãos? Quantas vezes, irmãs, queremos mostrar nossa valentia só para encobrir as nossas fraquezas? Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos julgando o pobre Jefté. Todos nós temos também esse cenário. Mas a história não para por aí. E eu não quero ficar com você apenas nessas duas palavras. Mesmo versículo, mesmo ambiente. Note agora nessas palavras. Ele era filho de Gileade. Ele era filho de prostituta. Ele era rejeitado pelos seus irmãos. Note a construção sistemática e estruturada de rejeição na vida desse pobre homem. Você já está começando a ficar compassivo dele, não está? Ele não é tão mal assim quanto parece. Lógico, com um sistema familiar como esse. Primeiro, ele era filho de uma prostituta. Há aqui uma rejeição implícita. Prostituta tem tempo para o seu filho? Claro que não. Ela tem que atender o próximo cliente. Vai, sai do quarto, sai da casa. Eu tenho o próximo cliente para atender. Você acha que num sistema sem anticoncepcional, sem contraceptivos, você acha que Jefté era o único filho dessa mulher? Lógico que não. Tinha que dividir espaço com dezenas de irmãos, provavelmente. Pense comigo. Há uma rejeição implícita. Jefté não é ninguém para mãe prostituta. Há uma rejeição explícita. Os irmãos dizem, você é um fardo para nós. Você é uma farsa na nossa casa. Nós não vamos dividir nada com você. Sai daqui. Rejeição explícita. Tem uma rejeição passiva de um homem chamado Gileade, que é o pai desse jovem Jefté. Um panaca. Um omisso. Um negligente emocional. Cruza os braços. Onde é que está Gileade nessa rejeição? Onde está Gileade nessa história? Onde está Gileade protegendo seu próprio filho diante da reprimenda dos outros irmãos? Em lugar algum, porque ele é um omisso. Há uma rejeição passiva aqui. Só de não fazer, pode ser que já estejamos rejeitando. Uma rejeição por omissão. Mas tem uma rejeição sistemática, que acontece pelos próprios cidadãos da região de Gileade, sabia? Sim, mais à frente você vai ver que os próprios cidadãos, as autoridades da cidade expulsaram Jefté. O Jefté fugiu da casa, mas provavelmente não conseguiu ficar na cidade, porque os próprios concidadãos o expulsaram daquele lugar, seus patrícios. Pense bem como fica o coração de um homem como esse, ou de um jovem. Não sabemos a idade que ele tem quando ele foi rejeitado, mas provavelmente bem jovem, porque ele não era nem casado ainda. E lá em Juízes capítulo 11, versículo 30, que ele vai aparecer como alguém que tem sua própria família. Mas aqui, provavelmente um jovem, vulnerável, rejeitado por todo mundo. Por todos. Rejeição sistemática. Como ele poderia ser melhor? Como ele poderia pensar diferente? Mas você acha que acabou? Não. Tem mais uma coisinha que tem nesse texto aqui e que talvez você não tenha percebido. E eu gostaria de trazer uma luz sobre isso. Ele morava em Tobi, ou em Tobi. Essa palavra é muito interessante. Você sabe que as palavras na Bíblia têm muito significado. Os nomes próprios. Tobi significa terra notável, terra da bondade. O que esse homem faz é tentar aparecer. Vamos para a terra de Tobi. Se eu sou imperceptível aqui, eu quero ir para o lugar da notabilidade. Eu quero ir para a notoriedade. Eu quero ser visto. Como disse um certo psicanalista francês, todo desejo do homem é o desejo de ser desejado, é o desejo de ser percebido. Um invisível não pertencia, não era visto, não era amado, não era acolhido. Vamos para a terra da notoriedade. Lá alguém vai me ver, lá alguém vai me perceber. É isso que eu vejo o tempo todo. Gente que quer o sucesso, a fama, a posição. Gente que quer o dinheiro. Gente que quer o condomínio. Gente que quer os likes. Gente que quer as pessoas só para ser notado. Porque nutre no seu coração um profundo sentimento de dor por ter sido esquecido, abandonada e rejeitada. Isso é um fato. E como Jefté, nós queremos fazer a migração. Queremos mudar de cenário. Queremos ir até esse espaço da notoriedade. E começamos então esse movimento. Mas veja bem, que quando ele chega na terra da notoriedade,
na terra das pessoas percebidas, ele tem um senso de pertencimento. Ah, que coisa boa. Alguém finalmente viu a minha competência. Alguém viu que eu sou capaz. Alguém se aliançou a mim. E quem é que se une a ele? Um bando de vadios. Eu sei que a palavra vadios é forte, mas é a tradução da Nova Versão Internacional. E eu deixei aqui para você ver. Outras traduções dizem homens medíocres. Outros dizem homens levianos. Mas vamos ficar com vadios? Que a gente que não vale nada. E aí, o senso de pertencimento a esse homem o empurra para uma conexão com pessoas que são piores do que ele. Porque essa é a lei da atração. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu achei muito interessante esse ditado popular que eu não conhecia. Boi branco anda com boi branco. Há uma lei de atração, porque os feridos começam a andar com feridos. E começam a lamber as suas próprias feridas. Então ele se une com um grupo de gente medíocre. Porque antes acompanhado e mal acompanhado do que desacompanhado. Eu preciso pertencer a alguém. Eu preciso estar junto de alguém. Eu preciso sentir o aconchego. Eu preciso pertencer. Porque eu sempre fui inadequado. Eu sempre fui inapropriado. Eu sentava na mesa de papai e mamãe e eu era o filho rebelde. Eu sentava lá em casa e eu era o filho e a persona não grata. Eu ia para o meu casamento e o meu marido não me valorizava. Eu ia para o meu trabalho e o meu chefe não me reconhecia. Eu preciso me pertencer. Eu preciso ser alguém. Eu preciso que alguém me acolha. Esse é o grito de Jefté, mas é o grito de muitas pessoas que nos ouvem aqui nessa noite e que escutam através dessa mensagem visual. Sim, grito de gente que quer se unir, que quer se conectar, que quer pertencer, mesmo que for numa gangue, mesmo que for num PCC, mesmo que for num Comando Vermelho, mesmo que for num lugar de criminalidade, mesmo que for num lugar de violência, mesmo que for com pessoas que enchem a cara a noite inteira, mesmo que for com gente que frequentam todas as camas do mundo. Lógico que eu estou fazendo hipérbole, né? Nem dá para fazer isso. Mesmo que as pessoas começam a querer pertencer. Eu não tenho condição, mas eu quero estar com esse grupo de pessoas, porque lá eu me sinto pertencente, mesmo que isso esteja destruindo a minha vida e me colocando no nível da mediocridade. Andando com gente vazia, com gente leviana. Não é fácil. Porque esse é o movimento desse pobre homem. Que não para por aí. E aí a história de Jefté evolui um pouquinho mais, para mostrar um pouquinho mais desse homem emblemático que ele foi. Quer ver? Agora sim eu vou mudar de tela, para você ver como isso é sério e como isso é perigoso. Algum tempo depois que ele andou com os homens levianos, depois que ele nutriu sua rejeição com o senso de pertencimento com quem não prestava, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. E Jefté lhes disse, essa é a hora dele. Olha aqui para mim, não olha não. Esta é a hora que ele esperava a vida toda. É a hora daquele negócio assim, vingança é um prato que se come frio. Você consegue ver um sorrisinho sarcástico nele? Você consegue ver um melindrezinho escorrendo aqui, um veneninho saindo dos seus lábios nessa conversa? Eu vou ler para você como talvez Jefté respondeu. Vocês não me odiavam, não? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês me procuram agora? Ah, vocês estão em dificuldade, né? É a hora de pegar a faca, lembra as queixadas como faca? Pegar a faca, colocar e dar aquela torcidinha psicopata. Porque você me fez sofrer demais. Agora que você vem pedir perdão? Agora você quer restaurar o casamento? Quer ser fiel agora que foi para a igreja, bonitinho? Agora você me quer. Agora você quer estudar. Agora você quer ser gente. Depois de tudo isso que você fez para mim, enquanto eu ficava às madrugadas acordado, enquanto você ia para a balada, agora você quer ser gente. Sarcasmo, ironia, entrega na mesma medida, vingança, ódio, ressentimento, respostas de um coração ferido. Respostas de um coração machucado e amargurado.
E então está Jefté diante de toda a plateia dos anciãos, se sentindo agora o máximo e tendo a sua oportunidade de retribuir o que eles fizeram de dor a ele. E aí, vamos ao próximo, porque ele não para por aí. O Jefté quer desenvolver um pouquinho mais. Ele diz, não vou não. Não, vai Jefté, não vou não. Vai Jefté, a gente precisa de você. Não vou não. E aí os líderes de Gileade responderam, apesar disso, agora estamos apelando a você. Você consegue ver aqui? Olha aqui para mim. Jefté, os anciãos, ele fez os caras se dobrarem diante dele. Ele fez os caras se humilharem diante dele. Não basta pedir ajuda. É ressentimento demais para vocês ficarem em pé. Ajoelhem, peçam, prostrem-se. Andem debaixo do meu pé. Gente amargurada que pisa no pescoço do outro. Pisa no pescoço do filho, do cônjuge, do pai, da mãe. Pisando no pescoço dizendo, agora você vai pastar. Agora você vai sofrer com o meu silêncio. Com o silêncio que você me deu. Agora você vai pagar na mesma moeda aquilo que você fez comigo. Nós não somos melhores que Jefté. Eu fico olhando os absurdos desse cara, mas eu fico vendo também a minha própria vida e o nosso próprio comportamento sintomático de rejeição interna e profunda. E então eles apelaram, venha conosco combater com os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, eu serei o chefe de vocês? Olha que pergunta bonita, né? Fala mais uma vez. Isso é música aos meus ouvidos. Fala mais uma vez. Sim, Jefté, você será o nosso líder. Eu, o rejeitado, o preterido, eu, o enjeitado, eu, o desprezado, eu, o abandonado. Eu serei o quê? Fala de novo para mim. Você será o nosso líder, Jefté. Fala mais alto. Você será o nosso líder. Você consegue perceber o sarcasmo disso aqui? Um homem que queria ser o líder para compensar sua rejeição. Ele não sabia o que estava pedindo, queridos irmãos. Ele não sabia o que essa posição traria sobre a sua vida. Porque ser o líder nesse momento, com esse nível de ferimento introjetado no seu coração, traria o maior desastre para a sua família. Ele nem imaginava que ao se tornar líder de Israel, ele estaria destruindo a sua própria família. E não tem nada pior do que um líder ferido liderando outros. Ele deixa rastro de morte para todo lugar que passa. Seja ele um patrão, seja ele um pai, uma mãe, seja ele onde ele liderar. Nada pior do que um líder ferido liderando outras pessoas, porque ele vai deixar extrapolar para o seu coração toda a amargura que o seu coração ainda vive, que não foi tratado pelo Evangelho. Jefté é essa figura, que olha e é valente guerreiro, que está em busca a todo custo pelo sucesso. Ele quer ser alguém na vida. Chega de ser espoliado, chega de ser excluído das coisas, chega de ser tirado do grupo do WhatsApp da família. Porque o grupo de família de Jefté é terrível. Ele não fala, é excluído, é colocado de novo, entra de novo no grupo, sai, é assim. Mas ele agora é o líder. Ele agora pode recompensar toda a dor que lhe causaram. E aí o que acontece? O mundo todo aplaude a Jefté, o grande valente e o guerreiro das guerras e vitorioso. Mas a sua família vai ser destroçada. A sua família será destruída. Por quê? O sucesso pessoal de Jefté, a autovalorização, a autoapreciação, a autogratificação, traz para ele todo o álibi que ele precisa para destruir toda a sua casa. Se você, para se mostrar ao mundo, se eu, para me tornar notável, tive que destruir toda a minha família, eu sou um completo fracasso. O mundo pode dizer para mim, parabéns, você chegou lá, você é doutor, você conseguiu, sua startup virou um unicórnio, parabéns. Aí está o seu diploma. Parabéns, eu nunca imaginei que você chegaria. Mas a custo de quê e a custo de quem que você chegou? Porque se você chegou lá sem a sua família para celebrar, você não chegou. Tem a ilusão, tem a imaginação de que chegou, mas ainda não. Porque só chega lá
quando a família chegar junto. Então não adianta o aplauso do mundo. Enquanto o mundo aplaude o seu sucesso e a sua família é destruída, Deus lamenta dizendo, que pena. Que pena. Reconhecido, respeitado, notável, garantido, garantida. Gente que apareceu, mas que acabou com a família. E o que acontece? Os que receberam dessa família, certamente vão trazer e transferir isso a outros também. E aí a história fica ainda mais interessante. Por quê? O grupo de família de Jefté é uma advertência para vítimas e vitimadores da rejeição. É uma advertência para você e para mim, que essa noite chegamos aqui carregando nossas próprias dores. E não venha com esse discurso hipócrita e mentiroso de que você não. Todos nós vivemos em algum nível. A pergunta que eu quero fazer a você não é se você foi ferido pela rejeição. A minha pergunta que eu quero fazer é como você responde a isso. De que maneira você lida com isso. De que maneira tudo que você construiu ao seu redor não é um castelo de sonhos para encobrir uma dor agonizante dentro da alma. A pergunta não é, novamente, se nós temos alguma experiência de rejeição. Todos as temos. A minha pergunta é como nós respondemos a isso. Qual é a nossa prática diante disso? E aí, eu quero conversar com você sobre a solução. Eu quero aterrissar com você nessa mensagem agora, porque não adianta descobrir o contexto. Eu preciso saber qual é a solução para isso. E aqui eu quero me dirigir a você que é vítima. Eu quero me solidarizar com você que foi abandonado pelo seu pai, que foi rejeitada pela sua mãe. Você que até hoje espera o seu pai telefonar com 45 anos de idade, aguardando que um dia ele se importe com você. Eu quero falar com você que foi traída, que teve a experiência de ver o seu marido adulterando. Não tem dor de rejeição talvez mais dolorosa do que essa traição. Para você que foi traído, eu quero me solidarizar com você. Não é um ambiente de julgamento. Aqui você pode se expor. Aqui você pode chorar. Aqui você pode ser vulnerável. Aqui você não precisa se defender. Aqui você não precisa colocar o seu título na frente do seu nome. Nós não estamos nem aí com o seu título. Nós queremos você pessoa. O que você sente, o que você chora, quais são os seus dramas. Eu não me importo com qual carro você chega nesse estacionamento. Eu não estou olhando quais são os dízimos que você oferece nessa casa. Nós estamos importados com as dores da sua alma, com os choros do seu coração. Aqui você pode se abrir. Aqui você tem um lugar para dizer, está doendo. Não precisa ir trazer uma máscara de hipocrisia. Diga que dói. Seja verdadeiro pelo menos uma vez, dizendo, sim, eu conquistei, mas eu conquistei a um custo penoso. Trate o seu coração, trate a sua vida. Porque você é vítima, meu Deus do céu. Você não fez por querer. Você não tem culpa nisso. Tem responsabilidade, mas não tem culpa. Porque olha só o que a trajetória de Jefté o levou a fazer. Olha só o que a nossa trajetória de vida está fazendo a gente fazer. A mesma reprodução, a mesma casa, o mesmo banco, o mesmo cenário, a mesma vida. Está na hora de cortar isso. Você que é vítima, traga isso e diga, eu tenho um lugar para me expor. Eu tenho um lugar seguro. E esse lugar se chama Igreja de Jesus, onde eu posso me expor e posso abrir meu coração. Chore, lamente. Entregue o seu coração a Deus, sim. Mas mais uma coisa, eu quero falar com os vitimadores. Você que sem perceber está magoando e machucando. Pense sobre isso. Reflita se você não está reproduzindo. Se você não é aquele que amaldiçoa pai e mãe e agora está trazendo isso para a sua própria casa. Se o sistema familiar não está se perdendo. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Por quê? Existe uma única solução para você resolver. Seja você vítima, seja você vitimador. Tem uma solução para você essa noite, eu quero apresentar a você. A solução é que existe alguém que foi rejeitado no seu lugar, que sabe qual é a sua dor, sabe qual é o seu sofrimento. E ele sim tem a capacidade de acolher. A sua solução é que Cristo acolhe você em sua rejeição. Eu vou repetir novamente para você entender. Você é acolhido em Cristo através da sua dor, não tem problema. Você é acolhida em Cristo. Porque a Bíblia diz em Isaías 53:3 que ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele não foi rejeitado, irmãos. Ele foi o mais rejeitado. E olha só, irmãs, em Lucas 17:25, a palavra de Deus diz, Jesus falando, e importa que eu seja entregue às autoridades e seja desprezado pelos homens. Seja rejeitado.
Você diz que ninguém entende a sua dor? É verdade, pode ser que eu não entenda, pode ser que o seu marido não entenda, pode ser que o seu pai não entenda, mas você tem alguém que foi rejeitado por você que entende a sua dor, sabe os seus sofrimentos, conhece o seu interior. Jesus Cristo te acolhe, Ele não te rejeita. O sistema pode rejeitar, mas Jesus Cristo não. Salmo 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Você é acolhida em Cristo. Você é acolhido em Cristo. Não importa a crueldade da dor que você sofreu. Você tem um lugar no coração de Cristo. Ele se importa com você. E Ele foi rejeitado para que você fosse acolhida nele. Ele foi rejeitado para que você o conhecesse e se recebesse. Esse pertencimento só venha dele. Agora, em segundo lugar, se você foi acolhido em Cristo, agora você perdoa através de Cristo. Porque não vale a pena manter isso no seu coração, não vale a pena manter esse ressentimento. Você foi acolhido em Cristo, agora é hora de perdoar. Porque o próprio Cristo, na cruz do Calvário, sofrendo a maior da rejeição, Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que o Senhor está me rejeitando? Levando todo o pecado à humanidade, Jesus experimenta a rejeição cruel na cruz. E Ele é capaz de dizer do alto da cruz, no mais alto da sua rejeição: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você tem motivos para machucar? Tem motivos para se vingar? Jesus os tinha também, muito mais do que você. E sabe o que Ele disse? Pai, perdoa-lhes. Enquanto você não perdoar, ainda será refém. A minha palavra para você é: cuide do seu sistema familiar, independente de como ele esteja hoje. É família nuclear, pai, mãe e filhos? É família monoparental, você, pai solo e mãe solo? É família reconstituída, está no segundo casamento, tem enteados e madrasta? É família desfeita, é uma viúva, um divorciado? Não importa qual seja a sua configuração familiar, cuide dela. Proteja esse sistema, porque é nele e através dele que Deus colocou um sistema de proteção para os corações. Se você foi vitimado, não seja vitimador. Agora é hora de aplicar Cristo na sua vida, porque pode ser que você esteja anos a fio sentado em bancos de igreja, mas ainda está morando em Gileade sem ser curado. Sem ser curado.